Rapaz, a situação tá tão complicada no Flamengo que é bem capaz o Sampaoli chutar o balde se o Flamengo não trazer reforços, hein? É bem capaz. Olha só a posição que o Flamengo tá na Libertadores da América. 5 pontos em 4 jogos, de 12 disputados. Meu amigo, o negócio tá complicado pro Flamengo, hein? Vamos analisar nesse momento. Eu quero que você chegue aqui primeiramente deixando a sua análise. Não somente assiste o vídeo, mas vai rapidinho nos comentários e coloca a sua análise. O que você tá achando? Qual é o erro que o Flamengo tá cometendo para continuar nessa situação? Créditos desse vídeo, vou deixar o canal da ESPN, link na descrição. Vamos pro vídeo de hoje. Ao que consta, um torcedor até, enfim, chiou um pouco com o Vidal, algo nesse sentido, mas nada que fosse digno de maior registro, um desembarque mais tranquilo da delegação, depois do voo que vieram diretamente de Concepción, lá no Chile. Os jogadores até, enfim, tentamos aqui falar com alguns deles, chamamos alguns, nem mesmo viraram a cara aqui, eles passaram reto, não quiseram falar mesmo. Um momento mais difícil do Flamengo na Libertadores, muito aquém do que se esperava do atual campeão, ainda mais em um ano em que a decisão vai ser mais uma vez no Maracanã. Flamengo com apenas 5 pontos, tem esses 2 jogos em casa, mas fica bem obrigado a vencê-los agora, então uma situação mais apertada. O Arrascaeta, que não atuou novamente, viajou, mas não atuou, ele passou caminhando aqui normalmente, mas o Flamengo quer tê-lo para o Fla-Flu de quinta-feira que vem no Maracanã, na volta da Copa do Brasil. Para sábado parece improvável ainda que o Flamengo tenha ele contra o Cruzeiro, 18h30 no Maracanã. E tem o Léo Pereira também, passaram por aqui, o Léo Pereira e o Matheus França, que também ficaram fora dessa partida. Todos questões musculares, como você tem dito aí, Bruno, la intensidade do Flamengo de Sampaoli. Ô Pedro, então você agora me deu a informação que é Lana Del Rey, que sim, é um grande nome da música, e não poderia ser a cantora internacional que mais faz sentido com o momento do Flamengo. Lana Del Rey é o tipo de cantora que você escuta na deprê. É pra você sentar na cadeira, abrir um vinho, se você fuma um cigarrinho, e sofrer na vida. E lembrar dos momentos Summertime mas Sadness. É pra sofrer tanto assim? É uma depressão. E aí é Lana Del Rey e o Flamengo chegando junto. É a playlist do Gabigol nesse momento. Mas pra estar nessa playlist, o Flamengo? Não, depressão máxima, talvez não. Pô, mas o torcedor, depois desse jogo, ficou nessa deprê. Ontem eu acho que o torcedor ficou... Foi no ritmo de uma música da Lana Del Rey, devagar. Alguns nem conseguiram chegar nesse nível porque dormiram antes. Porque foi um jogo para dormir. Desde o primeiro tempo, quando o Flamengo era melhor, porque o time chileno baixou as linhas e ficou lá atrás, mas desde o primeiro tempo foi um jogo numa intensidade bem inferior àquilo que a gente espera ver de um Flamengo no jogo de Libertadores. Sim. Era um jogo de Libertadores, gente, não era um jogo qualquer. Eu acho que vai classificar, vai ganhar os jogos em casa e vai classificar. Mas era um jogo para o Flamengo vencer. É o Ñublense, um time que nunca jogou Libertadores, um time pequeno do interior do Chile. E até ele estava fora de casa. E não Sim, só isso. Nem estava jogando no seu próprio estádio. Quando a gente viu o sorteio Alcas e Ñublense, você falou, beleza, 6 pontos. Sim. 12 pontos. 6 dentro, 6 fora. Esse era o time no sorteio que todo mundo queria pegar. Naquele pote ali, era o time que todo mundo queria pegar. O pote 4. Por quê? Não tinha altitude, não tinha problema de desgaste de logística de viagem, como você tem quando vai para a Venezuela, por exemplo. Não é um país que atravesse um bom momento no seu futebol. Então, nem se for o principal time do Chile hoje, não assusta. E esse não é o principal time do Chile. E foi um time que sofreu um desmanche do ano passado para cá. Ou seja, tinha tudo para ser um adversário tranquilo. E o Flamengo não conseguiu a vitória. E o jogo ontem foi muito ditado pelo placar. O Ñublense começou meio com medo do Flamengo, depois que sofreu o gol, e falou assim, eu não tenho mais nada a perder. Está aqui, minha torcida está aqui, um bom público no estádio, eu vou tentar jogar. E jogou. Sabe, quando ele quis jogar, ele jogou. Foi para cima do Flamengo, buscou um empate, ficou um jogo igual no segundo tempo, porque o Flamengo também não teve reação. É impressionante. Eu acho que não é para ficar em depressão, uma depressão uma tão preocupação, profunda, né? Mas quando você olha a temporada do Flamengo, então, aí talvez esteja nesse caminho. Porque aí que tá. O Sampaoli, ele fala que com esse calendário é muito difícil você manter essa intensidade. E isso é verdade para qualquer equipe. Sim.
Mas o Flamengo tem tido intensidade para que ela seja mantida? Manter a intensidade é difícil, mas não precisa também cair tanto assim, né? Eu entendo até o seguinte, você fez 1-0, talvez, por causa do calendário, você queira dar um passinho atrás, Sim. tudo. Mas o Flamengo não é que deu um passinho atrás. O movimento médio do Flamengo foi no campo de ataque. A questão não é posicionamento para mim. A questão é ganhar umas bolas na dividida, Firmar um sabe, pezinho, assim, né? E ter jogo, ter qualidade do jogo. Para mim a questão não é posicionamento. Porque quando a gente Pra mim, cita a questão intensidade ontem foi os jogadores que a mesmo. gente quer ver é aquela que o Eugênio lembrou do jogo contra o Fluminense. Mas é só isso ou em outros jogos a gente vê essa intensidade? É bem... É difícil, né? Então, mas eu não tenho a menor dúvida que do jeito que ficou, né, a tabela de classificação do grupo, o Flamengo vai jogar tudo contra o Racing. Porque tem que jogar. Porque é um jogo decisivo. O problema todo daqui a pouco parece que vai... não vamos escolher aqui os jogos que você vai jogar com tudo, tal. E não é para ser assim. A gente já está no meio do ano. Não, e assim, Marra, a gente vê, e posso até passar essa para o Pedro, que tem jogos que ninguém joga na mesma intensidade por 90 minutos por todos os 400 bilhões de jogos que tem na temporada. Não é isso. A grande questão que parece, Pedro, é que ou o Flamengo precisa de uma motivação extra, tipo um clássico, para um foco absurdo, ou uma situação de desespero. Ou ganha ou está eliminado. Ou ganha ou está fora da competição. E que, por vezes, ele não consegue administrar com o seu estilo de jogo. Porque é isso que o Marra falou, ele pode dar um passinho para trás. Mas isso também pode ser ordenado, pensado, para o time não ceder tanto espaço ou talvez morrer tanto assim no jogo, né? O Flamengo tem funcionado muito sob pressão da circunstância, né? Contra o Fluminense precisava, talvez até um tanto quanto engasgado por conta da final também, porque levou aquela sapatada do Fluminense na final, o time queria dar respostas também, aí mostrou essa grande intensidade contra o Fluminense, foi bastante elogiado, mas também não transformou em vitória, ficou no 0-0, perdeu várias oportunidades. O Arrascaeta esteve em campo, enfim, fez uma boa partida e tudo mais. Os jogadores se apresentaram. Chamou muita atenção ontem os jogadores, em alguns momentos, dispersos, assim. Trata-se, como disseram aí, de uma Libertadores. O Flamengo é o atual campeão. Está longe ainda de garantir classificação para a próxima fase, mesmo que tivesse garantido, enfim, tem um compromisso internacional. Era um time que se mostrava muito como um visitante indigesto na Libertadores e agora nos 3 jogos fora de casa não conseguiu nenhuma vitória, ao contrário, somou apenas 2 pontos. Então preocupa bastante assim esse movimento do Flamengo, assim, essa dispersão assim dos jogadores durante a partida, quase beirando às vezes uma displicência dentro de campo e acelerando quando acha que é possível. Até em alguns momentos do jogo acelerou ali e conseguiu criar momentos de perigo quando tudo parecia quase perdido. Então isso preocupa bastante, assim, saber dosar as energias, mas não dosar de tal maneira que comprometa os resultados, né? A sequência agora é bem dura também, né, Eugênio? Porque é Cruzeiro, depois tem o jogo contra o Fluminense, tem o jogo contra o Racing, tem o jogo contra o Vasco, então os próximos 4 jogos são pegados aí para o rubro-negro. Essa questão do jogo fora de casa na Libertadores, eu acho que o Flamengo vai se classificar, mas não vai se classificar, talvez não se classifique em primeiro do grupo. Já é um ponto. Ou, caso classifique em primeiro, não vai ser uma das melhores campanhas. E, a partir daí, ele vai ter que decidir fora de casa no mata-mata. Ele vai ter que ter uma postura diferente. O que é que você separou? Então, esse lance aqui não é nem para fazer uma análise tática, não. Eu vou correr aqui. Tá bom. Vou deixar correr. É o momento que o Flamengo tem a oportunidade de sair no contra-ataque. Acelera! Vai! Bota a velocidade aí, Cebolinha. Esse lance, para mim, representa o Flamengo, especialmente no segundo tempo ontem. 15 minutos do segundo tempo. Olha só, o Pedro falava em displicência, olha isso. Eu vi gente falando, Eugênio, impressionante. Claro que de uma forma muito coloquial, mas tipo ritmo de pelada, né? O próprio gol que sofre, né? A maneira como sofre o gol. Sim, mas isso aqui, gente, uma jogada de contra-ataque possível, eles param e ficam trocando passes laterais no meio do campo. A pergunta imediata
É na altitude? Não é na altitude. Não é na altitude. Porque se é na altitude, você entende isso. E lá Eles do outro permitem lado... o adversário redesenhar toda a sua defesa. E aí perdem a bola e tem que correr para trás tudo de novo. Então, vai parar aí o lance. Daqui a pouco, logo na sequência depois, né, tem um chute do Nublense. Mas ali, eu acho que eu pedi para separar essa imagem para mostrar o ritmo que o Flamengo imprimiu no segundo tempo, para quem não viu o jogo. Esse lance, para mim, é um resumo. E é bem destacado, né, Marra? Como se acomoda. Sim. Aí, sinceramente, assim, você pode até achar que é um comando que veio do treinador. Mas não é. Ali é o jogador realmente segurando. É falta da intensidade. Para mim, isso é uma decisão. Mas assim, do time, o São Paulo ele tem cobrado, e como a gente falou, é verdade que é difícil para qualquer time ter essa sequência, né, intensa. E ele cobra muito isso de suas equipes. Uhum. Ele deveria pensar em alguma estratégia diferente ou não? Ele tem que puxar e esticar essa corda. Do tipo, ele vai ter que mudar o estilo dele de alguma maneira, adaptar o estilo dele. Porque, olha, contra vamos pegar os dois times que tiveram sucesso do Flamengo recente, o do Jesus e o do Dorival. O do Jesus, ele cai na Copa do Brasil, e então ele ganha semanas para trabalhar e descansar. Sim. O Dorival tinha um time da quarta e o time do final de semana. O Sampaoli, ele tem basicamente um time, apesar de trocar, né? Troca muito. Ele troca muito os jogadores, mas é sempre no que ele imagina que seja o melhor. E ele estica essa corda sempre. Ele deveria se adaptar a isso ou não? Eu acho que no momento ele deveria... É que pedir para o Sampaoli para mudar alguma coisa de conceito dele é algo muito difícil, né? Ele é um técnico reconhecido internacionalmente por algumas, né, ideias. Mas eu entendo que agora ele deveria, talvez, fortalecer fisicamente alguns jogadores. E fortalecer fisicamente alguns jogadores deveria, talvez, afastar alguns outros, né? Tirar para descansar, Mas ele não vai fazer isso agora, não tem jeito. Agora, não tem jeito. Com essa sequência que a gente falou, né, Mari? Sim. E assim, você vai adaptar então. Então, deixa de morder no meu campo, deixa de... Ele não quer isso. Deixa de jogar em velocidade, como, por exemplo, ali foi os jogadores decidiram em campo. Ele não gosta disso. Não é algo que satisfaça. Tanto que a entrevista coletiva dele é também sonolenta. Então, ele não tem nem a indignação que ele tinha antes. Marra, desde a primeira entrevista dele, ou a segunda, assim, no início do trabalho dele, eu e o Bruno, a gente sempre conversa aqui em off, quando a gente chama lá do outro lado do estúdio, quando aparece o Sampaoli na tela, como que ele tá diferente? Hoje, agora, tava passando o Sampaoli, eu olhei pro Bruno e falei, gente, eu não tô acreditando, porque ele tá falando baixinho, ele fala jogar, que eu tenho nós temos que tentar de muito resolver. Tempo, ele sempre quis trabalhar no Flamengo. Eu não sei se pelo fato de ele estar tentando falar em português, que era algo que ele não fazia a menor questão quando estava no Atlético ou no que aí Santos. Ele tem que parar para pensar um pouco mais. Se isso tira um pouco a intensidade dele ali nas palavras. Mas né? eu acho que não. Mas eu acho diferente. que também é Pode fonte ser. nossa interpretação, percepção, né? Não, mas vamos lá, de energia, o Vitor de Pereira rosto. também. Mas o Vitor Pereira a gente sabia qual que era o motivo dele não estar confortável. Sim. Mas é algo que se repete, né? Dois técnicos que têm uma personalidade e que mudam essa personalidade no momento que estão ali naquela cadeira. Porque assim, ele sempre quis trabalhar no Flamengo e aí ele talvez, eu não vou usar isso respeita mais, porque eu não acho que é questão de desrespeito por onde ele passou, mas ele tem esse cuidado na Eu acho que o fato dele estar palavra tentando falar em português tira um pouco da fluência dele ali na hora de dar uma entrevista e ser mais eu acho que às enérgico. vezes ele não quer ser talvez também tão forte, porque ele sempre quis estar nesse lugar, então ele prefere não explodir tudo. Tá pisando em ovos. Isso. Tá. E deve estar esperando a abertura da janela. Porque acho que ele vai querer moldar um pouco mais o elenco. Acho não, Sim. ele vai querer. Tem vários nomes sendo especulados aí no Uau. Flamengo, né? Vários. O Pedro está com a gente ainda? Tá com a gente? Porque eu queria falar também sobre um outro ponto, que assim, as mexidas do Sampaoli, né, também têm sido muito criticadas. Essa leitura durante o jogo, por vezes de mexer demais por forças maiores, por vezes de gastar substituição e colocar o time ainda numa outra situação. A substituição com a bola rolando do Sampaoli tem sido criticada. Se a gente pode pegar algum ponto que é mais responsabilidade dele. Ele tem sido criticado bastante nesse sentido aí de, às vezes, fazer 2 modificações, aí passam 5 minutos e ele faz outras 2 modificações, né?
Então ele perde 2 janelas, por exemplo, aí, e aí às vezes se vê numa situação difícil, que até no caso contra o Corinthians, ele perdeu as janelas de substituições, o Léo Pereira continuou em campo e deu certo, porque foi lá para o ataque e fez o gol da vitória. Mas ele está tentando de alguma maneira. Tem sido bastante criticado também o fato dele cobrar intensidade e, por exemplo, ter optado pelo Vidal ontem em campo. O Vidal com alguma dificuldade de apresentar essa intensidade, um jogador já bastante veterano. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.